Saudações geográficas, sou a professora Helena. Vamos à aula 27 de Geografia. Quero primeiro orientar vocês a pegar seu material, o livro didático. Quem está sem, fica tranquilo, não tem problema, acompanha com calma aqui comigo. Quem estiver junto também sinta-se convidado a participar, a anotar, né, para depois ver as dúvidas, se compreendeu ou não o conteúdo. Mas enquanto vocês estão se organizando, eu quero dar alguns lembretes sobre o registro da presença. Então, caro estudante paranaense, por favor, registre a frequência no Classroom, lembrando que ele mudou um pouquinho. E como que você vai registrar esta frequência? Você precisa somente clicar no link número 1. Fazer a atividade obrigatória, realizá-la e aí enviar. Feito isso, pronto, sua presença está confirmada. Tranquilo? Vamos iniciar então a aula de hoje. Vamos ver sobre o ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico. Também iremos ver, identificar as formas que a hidrografia, como a água, encontra-se presente em nosso planeta. Tranquilo? Então, iniciando o conteúdo com o ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico. O ciclo da água é um processo constante de circulação e transformação de estados físicos da água presente no planeta. Então, a água que está presente em nosso planeta, ela vai passar por fases, estados físicos. Precisamos entender quais são estes estados físicos. São 3. Temos o estado físico sólido, onde podemos perceber a água sólida no gelo, geleiras. Temos o estado físico líquido, que é a água aquela que sai da torneira, água de rios, lagos, mares e oceanos. E temos o estado físico gasoso, que é o vapor de água. O vapor de água que sobe para a atmosfera, formando as nuvens. Então, estes são os 3 estados físicos. Então, o ciclo da água é um movimento que a água faz em nosso planeta, passando por estes estados, se transformando. Tem momentos que ela está sólida, tem momentos que ela vai ficar líquida e tem momentos que ela vai se transformar no estado gasoso. Então, as imagens para fixar melhor o conteúdo. O exemplo, então, do estado físico líquido. A garrafa da água, com a água sendo despejada no copo. O estado gasoso, o céu com as nuvens feitas com vapor de água. E o estado sólido, o gelo, né, que é o mais comum que representa este estado físico. Neste ciclo hidrológico, no ciclo da água, há etapas, fases. Estas fases são evaporação e transpiração, condensação, precipitação e infiltração. Vamos ver nos próximos slides a explicação de cada etapa e qual o estado físico que ele se encontra. Temos a etapa do ciclo da água chamada evaporação. Evaporação é quando ocorre a transformação da água de rios, lagos, oceanos e mares em vapor de água. Ou seja, quando a água se transforma em gás, fica no estado gasoso. Temos a transpiração, que é a passagem da água presente nos seres vivos em vapor. Então, nós, seres vivos, inclusive nós, seres humanos, transpiramos. Então, essa água também vai ser eliminada em forma de vapor, ou seja, no estado físico gasoso. Temos uma outra etapa, a condensação, quando há o acúmulo de vapor de água na atmosfera, formando nuvens.
Ainda está na fase do estado gasoso. Precipitação é o retorno da água para a superfície terrestre, em forma de chuva ou neve. Então, na chuva, ela vai estar voltando, então, no estado líquido. A infiltração. A infiltração, ela é uma etapa que refere-se quando a água da chuva adentra no solo, podendo ser absorvida por plantas ou abastecer rios, lençóis freáticos, etc. Então, a filtração é a entrada da água em estado líquido para o solo, né? Por dentro do solo. Então, temos uma imagem que está explicando muito bem. Então, veja, a evaporação, diferente da transpiração, a evaporação é o vapor de água de rios, lagos, oceanos, mares. Então, de um recurso hídrico, evaporou a água. A transpiração é a água de seres vivos, nesse caso representado pela planta. Então, sobe o vapor de água para a atmosfera, formam-se as nuvens de chuva, as cumulonimbos. Então, tem o processo da condensação. Quando ocorre a chuva, eu tenho a fase do estado líquido da água, né? Que é a fase da precipitação. Essa água cai sobre a superfície terrestre, uma boa parte é infiltrada, né? Faz o processo da infiltração no solo. Então, temos um ciclo, por isso esse ciclo, porque ele não tem fim, parece, né? Não tem nem começo nem fim, ele é contínuo, ele é constante. Então, a água ela vai passando por várias etapas e transformações. Vejam esse GIF. Devido ao calor, a água do rio evaporou. Formou as nuvens, a fase da condensação. Devido à queda de temperatura, teve a precipitação, a chuva, e essa água infiltrou no solo, principalmente no que a gente chama em águas subterrâneas, retornando ao rio. Bem, vamos à primeira parte dos exercícios. Preparem os seus materiais e vamos lá. Exercício 1. Quais são os 3 estados físicos da água? Então, a água ela vai se encontrar em quais condições, em quais estados físicos? Temos a opção da letra A. A letra A fala a opção neutra, básica e ácida. Opção B. Tem o estado sólido, gasoso e líquido. Opção C. Artificial, natural e neutra. E a última opção, que seria a letra D. Infiltração, condensação e precipitação. Qual destas 3 opções caracteriza os 3 estados físicos da água? Vamos tentar?
Vamos então à correção do exercício 1. Então, quais são os estados físicos da água? Então, se você marcou a opção B, parabéns, continue assim. É o estado sólido, o gasoso e líquido. Exemplo, então, da água no estado sólido, o gelo. A água no estado gasoso, o vapor. E no estado líquido pode ser a água do rio, a água que sai da sua torneira, enfim. Tranquilo? Vamos continuar com o exercício 2, turma? 2. Qual é a diferença da etapa de evaporação para a transpiração no ciclo da água? Então, ambas estas duas etapas trata a água se transformando em vapor de água, tanto na evaporação quanto na transpiração. Mas o que difere de uma etapa para a outra? Vamos lá?
Vamos então à correção do exercício. Como eu havia dito, a evaporação e a transpiração é a transformação da água líquida em vapor. Mas a diferença é que, na evaporação, o vapor de água tem a origem nos oceanos, mares, lagos e rios. Enquanto que a transpiração é o vapor de água que tem a origem dos líquidos que estão presentes nos seres vivos, inclusive ser humano. Tranquilo? Deu para compreender? Então, vamos ao exercício número 3. A chuva e a neve correspondem a qual etapa do ciclo da água? Então, a gente viu 4 etapas do ciclo da água. A chuva e a neve correspondem à etapa letra A, condensação, ou opção B, precipitação, letra C, evaporação, ou por último, a letra D, infiltração. Então, a chuva e a neve encontram-se em qual etapa do ciclo da água? Vamos tentar?
Então, vamos responder o exercício 3. A chuva e a neve correspondem a qual etapa do ciclo da água? Então, quem marcou a opção B, precipitação, parabéns, continue assim. Mas vamos compreender as outras opções. Letra A, condensação. Que fase é essa? É a fase do acúmulo do vapor de água na atmosfera, no qual forma as nuvens. A fase C, evaporação. Opa, é a transformação do vapor de água, do líquido presente da água em mares, oceanos, lagos, rios. E a infiltração é o estado líquido da água, devido à precipitação, infiltrando, adentrando dentro da superfície terrestre. Tranquilo? Foi possível compreender cada fase, cada característica? Então, vamos continuar o conteúdo, a segunda parte da aula. Vamos compreender o que significa hidrosfera. Hidrosfera é o conjunto das águas presentes no planeta Terra, por meio de vapor de água, chuva, lago, rio, mar, oceano, geleira, lençol freático, etc. Então, hidrosfera é o ambiente onde representa toda a água que encontra-se em nosso planeta. Tá? Então, esse é o ambiente da água. Mas precisamos compreender que a água ela é encontrada em 3 características: água salgada, água potável e a água doce. E a gente tem que compreender a diferença de cada uma para a outra. Vamos ver aqui no slide? Hidrosfera. Temos a água doce. Tem baixa concentração de sal, sendo encontrada em rios, lagos, lençóis freáticos, reservatórios, etc. Água salgada. Tem maior concentração de sal e está nos oceanos e mares. Água potável. Possui condições adequadas para o consumo. Sobre este assunto, bem, a água salgada e água doce tem a diferença na quantidade de sal presente neste recurso hídrico. Na água salgada, a quantidade de sal é muito maior. Na água doce, a gente usa esse termo, mas não é que ela tem açúcar, tá? É que a quantidade de sal ela é bem mínima, ela é muito menor. Por isso que a gente acaba não sentindo tanto esse gosto salgado em água de rio, de lagos, por isso que ele é bem menos. E a água potável, o que é água potável? É a água que tem as condições adequadas para eu consumir. Então, a água potável ela não pode estar poluída, ela não pode estar contaminada, não pode ter tanta concentração de sedimentos, ou seja, de solo, barro. Então, tem que estar numa condição que eu consiga ingerir, de utilizá-la, consumi-la. Formas de presença da água na superfície terrestre. Então, entre as principais formas, temos os rios, lagos, geleiras, oceanos e mares e águas subterrâneas. As águas subterrâneas são as águas que estão dentro da superfície terrestre. Vamos conhecer, então, as características de cada forma. Então, formas de presença da água na superfície terrestre. Temos os rios. São cursos naturais de água doce que estão sobre a superfície continental. O rio ele vai ter todas as suas características de nascente, nascendo sempre em áreas mais altas, de terrenos com maior altitude, formas de relevo, conteúdos das aulas anteriores. Então, vai se acumulando água, vai se encontrando rios com outros rios, formando os afluentes, até desaguar num oceano. Então, que nós chamamos de foz. Então, o rio, ele
tem todo um curso, ele tem o seu início e seu término, né? Sua nascente e sua foz. E é formado por água doce. Temos os lagos. Também é o acúmulo de água doce, só que a diferença é que em terrenos mais baixos. Os lagos, e eles também acabam formando uma espécie de reservatório, e eles acabam não tendo tanta correnteza, força, quanto um rio, porque ele geralmente é formado, digamos, tem a sua entrada, né? Forma-se a reserva, então um grande espaço, como se fosse uma bacia com uma pequena entrada e uma pequena saída deste lago. Exemplos. Então, eu coloquei aqui duas fotos aqui do nosso estado, representando um rio e um lago. O lago, às vezes, pode ser feito de forma natural, ou seja, pela natureza, com as condições adequadas, e às vezes tem lago artificial, onde o ser humano consegue represar. Então, veja a diferença. Temos o rio Paraná, foto de Foz de Iguaçu, com a ponte da Amizade. Então, temos o rio Paraná, aqui você vê que ele tem todo um trilho, um caminho. E aqui você tem o lago, veja como ele é muito mais fechado. As águas de ambos são compostas por água doce, e a diferença é que o lago geralmente tem águas mais calmas, com menos correnteza, menos força. Outras formas presentes, temos geleiras. São massas de gelo formadas em regiões onde a temperatura é muito baixa, negativa, e não é só negativa em um dia, praticamente o ano todo. E são grandes massas de gelo. Temos oceanos e mares, formados por água salgada, que estão sobre a superfície oceânica. Então, destes exemplos, a água salgada vai aparecer em oceanos e mares. Vamos ver então as imagens a seguir. Então, tem uma geleira e o oceano. Lembrando qual a diferença de oceano e mar? Retomada de conteúdos de aulas anteriores. O oceano ele ocupa uma grande extensão de área, tá? Muito maior do que mar, e a profundidade do oceano é muito maior também do que mar. Além da salinidade, ou seja, a quantidade de sal ser maior do que em mares, geralmente. Os mares são uma extensão menor de água salgada, geralmente contornados pelo continente, formando, digamos, delimitando áreas. E a salinidade também é um pouquinho menor e a profundidade também é um pouquinho menor. E vamos compreender agora as águas subterrâneas. As águas subterrâneas são aquelas que, quando ocorrem as chuvas, permitem que a água infiltre no solo, formando o lençol freático e artesiano. Então, é como se formasse um pequeno riozinho dentro do solo, fios de água. Só que estes fios de água, eles vão se encontrando, aumentando o volume de água e até dando origem a rios, formando as nascentes de rios. Um exemplo nesta imagem, né, nesta ilustração, você tem a etapa do ciclo da água com a precipitação, você tem a chuva, aí essa água vai infiltrar no solo, vai passar pela camada permeável, ou seja, essa água vai conseguir passar por todo esse solo, até encontrar o lençol de água. Reparem que neste desenho você tem o poço, né? A gente chama de poço artesiano. Então, por isso que muitas vezes você vai com a manivelinha ali, com um baldinho, pega a água. Enfim, bem interessante aqui. E olha, repare que o relevo abaixou de altitude aqui, dando a origem à nascente, quando o lençol freático está saindo neste ponto. Então, estas são as principais formas em que a água aparece em nosso planeta. Preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. Exercício 4. As geleiras são massas de água sólida, as quais
são formadas pela. Então, temos 4 opções. As geleiras, que são águas sólidas, são formadas com base na letra A, chuva gelada no oceano. Letra B, pela temperatura negativa, ou seja, abaixo de 0 graus. Ou é formado pela letra C na temperatura positiva. Temperatura positiva quer dizer acima de 0 graus. E tem a opção D. As geleiras são massas de água sólida formadas pela neve que derrete. Qual da opção que corresponde melhor à afirmação da pergunta? Vamos lá?
Vamos então responder a questão 4. Então, as geleiras são massas de água sólida, as quais são formadas pela temperatura negativa. Pela opção B. Ok, turma? Tranquilo? Então, vamos à última questão da aula, a questão 5. Marque a afirmação incorreta. Ou seja, a afirmação, a frase que está errada. Então, temos 4 opções, temos 3 opções, A, B e C. Quais destas frases é a errada, é a incorreta? Vamos ler a frase A. Os oceanos e mares são formados pela água doce. Letra B. O lençol freático é um exemplo de água subterrânea. Letra C. O lago é o acúmulo de água doce em terrenos mais baixos. Então, qual das opções aqui apresentadas que tem a frase incorreta, errada? Vamos lá?
Vamos então responder a questão 5. Então, marque a afirmação incorreta. Vamos ver então qual das 3 aqui que está errada. Vou começar pela letra C. O lago é o acúmulo de água doce em terrenos mais baixos. Opa, a letra C está correta, ela é verdadeira. Então, não podemos marcar a letra C. Letra B. O lençol freático é um exemplo de água subterrânea. Também está correto. O lençol freático é a água infiltrada por causa da chuva. Então, quando tem a precipitação, a chuva, a água que fica sobre a superfície adentra no solo, formando esse lençol freático ou artesiano. E são exemplos, sim, de água subterrânea, ou seja, dentro da terra, dentro do solo. E temos a opção A. Os oceanos e mares são formados pela água doce. É a frase A que está errada. Mas o que está de errado nela? É que os oceanos e mares são formados pela água salgada. Ou seja, tem maior concentração de sal. Então, se você marcou a letra A, opa, continue assim, manda super bem. Tranquilo? Se você ficou com dúvidas, anote, não tem problema. Anote no seu caderninho, faz lá uma observação, pega e repasse ao seu professor da disciplina de geografia da sua escola, pelo aplicativo do Google Classroom. Se você não compreendeu o conteúdo, ou perdi a aula, calma, fica tranquilo. Reveja na playlist do YouTube, no canal Aula Paraná, ou pelo próprio aplicativo. Tranquilo? Espero ter contribuído, tá? Qualquer coisa, né? Procure o seu professor da sua escola. Bem, vamos ver os conteúdos da próxima aula. A próxima aula vai ter a disponibilidade de água doce e o consumo de recursos hídricos. Então, a gente vai estudar na próxima aula como que essa água doce está aparecendo em nosso planeta, quais são as formas que ela está presente e como que a gente utiliza essa água doce para nós, seres humanos, em nossa sociedade. Como que a gente vai utilizar? Por que ela é importante? Tá? Agradeço a sua atenção, ao seu empenho ao estudo. Continue assim. Até a próxima aula.